especialmente dos animais, né, a tutela que veda a submissão dos animais à tortura, à crueldade, perdão, que é assegurado pelo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, certo? Então, é importante frisar a questão dos votos vencedores, né? Foi por maioria de votos. Entendeu-se que havia o reconhecimento de valor intrínseco a outras formas de vida, além da humana, né? E ficou patente, né? Restou comprovado por laudos veterinários, e que comprovavam que a crueldade era inerente da prática. Então, o fato de você torcer o rabo de um boi a ponto de derrubar ele no chão é algo, né, inerentemente cruel. E os votos divergentes frisaram o aspecto econômico-financeiro. Então, eles acharam que era mais relevante esse aspecto, inclusive o aspecto cultural da prática, que deveria ser mantido, certo? Então, basicamente, em suma, são esses os dois posicionamentos, né, que marcaram ali o julgamento do STF. Mas ficou, por maioria de votos, decidido que a lei era inconstitucional e que a vaquejada era, de fato, cruel. Com relação ao manejo até dos bovinos, eu trouxe no segundo capítulo, comprovado por profissionais da área de medicina veterinária, que ilustra que a vaquejada ela não reproduz uma prática que é realizada hoje em dia, né, na pecuária, no manejo de bovinos. Justamente por causa do peso do animal, você derrubar esse animal, há o risco muito grande dele se machucar, então de ocorrer fraturas e outras lesões graves. Então, basicamente, o apanhado seria esse, para começarmos a entender o caso da vaquejada, né? O porquê estudar essa parte, né? Então, decorreu do julgamento do STF. Com relação a isso, também é importante frisar a consideração ética moral, né, em relação aos animais. Então, existem duas principais vertentes. A primeira é o abolicionismo, que argumenta que qualquer meio de utilização dos animais pelo cidadão, pelo homem, é inapropriado. Não importa para qual propósito seja, ou qual benefício ela possa trazer. Isso não encontra um amparo legal e moral para se justificar. Então, essa prática, o pessoal dessa corrente severa que ela deve ser abolida, né? Qualquer utilização dos animais deve ser abolida, não apenas regulamentada, certo? Uma vez que o sofrimento animal, ele não é moralmente, ele é injustificado, né, moralmente. Então, a possibilidade desses animais também de sofrerem, né? A questão da ciência, tanto o abolicionismo como a próxima vertente que eu vou tratar, abordam a questão da ciência, que os animais são capazes de sofrer, de sentir dor, sentir prazer, né? E ainda, como a questão abolicionista, posso citar Tom Regan, né? É um autor norte-americano, e ele criou a expressão sujeitos de uma vida, né? Então, nós devemos considerar todos, né, os sujeitos de uma vida. O benestarismo animal, ele sustenta, por outro lado, que a capacidade de sofrer e sentir é suficiente para reconhecer que os animais têm interesses. Então, a grosso modo, sem sofrer, não haveria qualquer justificativa moral para se deixar de levar em conta esse sofrimento. Então, um dos autores que eu utilizei como marco teórico é o Peter Singer, filósofo australiano. Ele está muito ligado ao utilitarismo, a Bentham. Então, aquela máxima de que uma ação deve trazer o bem para o maior número de pessoas, né? Então, o benestarismo gira justamente em torno do bem-estar animal, certo? Trouxe na sequência também a questão do ordenamento jurídico. Se o ordenamento jurídico brasileiro, qual dessas duas vertentes ele tende a adotar, né? Então, eu abordei a questão da primeira lei que surgiu em relação aos animais, que foi
na Velha República, o decreto número 16.590, de 1924, né? E, na sequência, o decreto 24.645, de 34, que entrou em vigor, né, na época de Getúlio Vargas. Então, ele tinha força de lei em razão do período o período atípico, né? Então, muitos discutem se esse decreto está ainda em vigor ou não. E entende-se que parcialmente está, porque ele tem força de lei, né? Então, ele não seria revogado por uma outra lei, certo? Então, o entendimento é de que ele estaria ainda, pelo menos parcialmente, em vigor. Outra lei, né, que chama atenção, que também marcou muito o ordenamento jurídico, é a Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, em especial o artigo 32, que institui que o bem jurídico tutelado independe do eventual interesse do ser humano, né? Então, há uma tutela ali, o direito dos animais. Por fim, creio que a mais importante é a da Constituição Federal, né, de 1988, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que veda tratamento cruel aos animais. E se discute a questão da autonomia, né, dessa proteção aos animais. Se ela decorre do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se ela atualmente ela decorre, não existe existe uma lacuna legislativa em relação a isso, né, específica em relação à proteção do animal, aos direitos dos animais. Então, ela decorre basicamente de uma interpretação, certo, da legislação vigente. Mas tem muito, conforme nós vamos ver agora no desdobramento legislativo, tem muito ainda o que avançar nessa seara. Então, dos desdobramentos legislativos, eu gostaria de frisar dois em especial, no começo. A Lei número 13.364 de 2016, que ela buscou o reconhecimento da vaquejada como uma manifestação cultural nacional. Ela elevou o rodeio, a vaquejada e outras respectivas expressões artísticos culturais à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. Então, para isso, os legisladores, né, justificaram a propositura desse projeto legislativo diante do caráter cultural e tradicional da prática, mas deram mais ênfase também no aspecto financeiro e econômico que trazia para a região Nordeste, especialmente a questão do turismo e de empregos, geração de empregos, certo? Segundo os legisladores, regulamentar a prática, certo, era possível que ela fosse executada sem a presença de uma crueldade, sem que os animais sofressem maus tratos. Mas, no entanto, isso vai totalmente de encontro com o julgamento realizado pelo STF, pois no julgamento restou claro que não era possível realizar a atividade sem a ocorrência da crueldade, né? O próprio ministro Barroso deixou isso bem enfatizado. Sem falar de que elevar uma manifestação cultural ao status de patrimônio cultural e material é competência exclusiva do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Então, o próprio Instituto se manifestou dizendo que não reconhecia como constitucional essa tentativa, certo? Então, os legisladores passaram, assim, por cima de tudo isso, ignoraram o julgamento do STF, todo o debate que ocorreu durante o julgamento, e mesmo assim fizeram valer, né, essa vontade de instituir a vaquejada como uma manifestação cultural, um patrimônio, né, imaterial, proteger ela. Com relação à emenda constitucional 96, de 2017, ela acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 225, para determinar que as práticas desportivas que utilizem os animais não são consideradas cruéis. Ou seja, ela complementa a lei anterior, né, mencionada, a Lei 13.364. Então, a primeira lei eleva, né, a manifestação, a condição de patrimônio, dá um status constitucional a ela, uma proteção constitucional, e a emenda constitucional acrescenta o parágrafo 7º para determinar que elas não são consideradas cruéis. Poxa, mas como
já mencionei, no julgamento do STF ficou claro, cristalino, que a prática era cruel. Por mais que você colocasse protetor de cauda, adotasse todas as medidas para que fosse minimizada esse impacto, esse risco de lesão, ela ainda podia ocorrer, mesmo que não fosse a regra. E o legislador, o constituinte, ao criar o artigo 225, especialmente parágrafo 1º, inciso 7º, ele não coloca ponderação ou nivelação de grau de dor ou sofrimento. A mera possibilidade dele existir já deveria ser suficiente para que não ocorresse a prática, certo? Então, o julgamento do STF, a crueldade ficou constatado que ela é inerente à prática. Ainda, na questão da emenda constitucional, discutiu-se a questão do conflito principiológico entre o direito às manifestações culturais, do 215 e 216, e o direito à proteção ao meio ambiente e aos animais, do 225. Ponderou-se também a característica econômica financeira, foi bastante frisada, trouxeram os números da geração de empregos, diretos e indiretos, né? Os legisladores frisaram bastante essa questão, o proveito econômico que a prática gerava ao Nordeste, e houve também a objeção por parte do deputado federal Ricardo Trípoli. Ele apresentou um voto em separado, que ele não concordava com a edição com a criação dessa PEC, na PEC, né, na proposta de emenda constitucional, e ele sustentou que ela era inconstitucional, porque ela violava a cláusula pétrea do direito fundamental, do núcleo essencial do direito ambiental, certo? Então, mesmo assim, ela foi editada, ela foi aprovada, mas é importante salientar esse fato, né? E, por fim, eu também abordo o projeto de lei número 6.799 de 2013, que agora recebe a numeração de PL número 6.054 de 2019. Ele visa alterar a natureza jurídica dos animais não humanos, né? Conferir a eles uma natureza sui generis, diferente, né? Então, isso demonstra um avanço, né? Mas ocorre que, como o próprio ano, né, vendo pelo ano 2013, já faz 7 anos que esse projeto está tramitando. Em comparação aos outros 2 primeiros, que tramitaram no máximo por 2 anos e meio, né, muito célere, esse está realmente numa marcha lenta, né? Eu chamo atenção para a exceção do parágrafo único desse projeto, do artigo 3º, parágrafo único, que ele demonstra o aspecto econômico, né, a força do aspecto econômico que rege algumas atitudes do legislativo aqui no Brasil. Segundo esse parágrafo único, a tutela, né, jurisdicional referida no caput, ela não se aplica ao uso e disposição dos animais empregados na produção agropecuária, na pesquisa científica e os que participem de manifestação cultural registrada como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, ou seja, exatamente o que decorreu dos desdobramentos legislativos relativos à vaquejada, certo? Então, você pode notar que a minha análise apontou que o destinatário principal dessas leis continua sendo o ser humano, né, o interesse do ser humano, pois a perspectiva que foi dada pelos legisladores, ela deu-se com o intuito de regulamentar, né, a utilização dos animais pelo ser humano, resguardando, assim, garantindo de uma forma mínima o direito dos animais, né? Então, do bem-estar deles. Bom, com base nisso, vários fatores, essa excepcionalidade, né, do parágrafo único, ela tem um fator em comum que versa a respeito da atividade com um viés econômico, né, conforme eu já salientei. E um dos pontos mais fracos da legislação de hoje em dia é exatamente a forma extensa aos interesses dos animais, no seu bem-estar. Reside nas concessões que as normas jurídicas têm feito, né? Essa forma de exploração animal, não obstante acarretar frequente situação de sofrimento, né, elas são
cruciais para a manutenção de um nível econômico, né, do bem-estar humano. Então, a conclusão que eu pude chegar, certo, em relação a todo esse apanhado que eu passei rapidamente, gostaria até de ter mais tempo para abordar pormenorizadamente cada tópico, é que você não pode a questão da vaquejada, ela não é de escolha entre ela é uma manifestação cultural ou uma atividade econômica. Não, ela é basicamente as duas coisas, certo? Então, hoje em dia, o caráter cultural dela ficou em segundo plano. Então, ela é muito mais uma atividade econômica que utiliza e manipula o fato da manifestação cultural para que ela continue a ser realizada, certo? Então, e é claro, a bancada ruralista, o lobby é muito forte, nós sabemos, no Poder Legislativo, então ele ainda influencia grandemente justamente essas decisões, né? Então, esse contorno, né, contornou-se uma decisão do STF, né, que entendeu que a vaquejada era cruel, ela não poderia ocorrer. Então, para que isso fosse tornar-se possível o acontecimento dela, editou-se uma lei, editou-se uma emenda constitucional, alterou-se um projeto de lei, né, colocou-se um parágrafo único, justamente demonstrando que ela tem a força dela reside justamente na atividade econômica, né, na lucratividade, nesse aspecto, que fala muito mais alto do que o aspecto cultural. Então, que ele é utilizado apenas como uma manipulação, um subterfúgio para que ela continue sendo realizada, certo? Então, as justificativas, né, apresentadas pelos legisladores, elas evidenciam o distanciamento entre o entendimento da Corte Suprema e os novos valores sociais, né, os novos paradigmas sociais, né, que vêm sendo cada vez mais discutidos, né, em questão ecológica e de proteção aos animais não humanos. Então, ficou evidente a influência do agronegócio na política brasileira, né, para manipular esse contexto. Que mais posso complementar? O avanço econômico, né, creio eu, de uma região, ela não pode se dar também às custas do sofrimento de inúmeros animais, certo? Isso foi também uma das conclusões que eu frisei. Então, basicamente, o que eu posso concluir, posso extrair da minha pesquisa científica é justamente isso, que a vaquejada, certo? A questão cultural e a atividade econômica, elas estão associadas, elas não podem ser dissociadas, estão ligadas, né, intimamente. Então, creio que, a grosso modo, com o tempo, seria mais ou menos isso que eu gostaria de passar. A minha pesquisa, ela foi, digamos assim, maçante, ela é um pouco maçante na questão da análise legislativa, porque verifica todas as justificativas, né, dos legisladores em todas as casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, dos relatores, né, de cada casa. Então, é extensa, são muitas nuances, muitos detalhes, mas que, numa visão geral, demonstra que, por mais que ela deva ser respeitada como manifestação cultural, eles justificaram essa proteção justamente na questão econômica, né? No proveito econômico que essa atividade gera. Então, não é só para quem organiza os eventos, mas quem cria os cavalos, né, da raça quarto de milha, que são utilizados nas competições, dos bois, né, quem cria esses bovinos. Eu trouxe, ao final, até em anexo, imagens que demonstram, né,
a crueldade inerente, né, de você puxar o animal pelo rabo. Então, é mais ou menos isso, certo? Agora eu passo a palavra aos professores, né, e agradeço novamente a todos que me ouviram nessa manhã e estou aberto a perguntas e esclarecer qualquer ponto que tenha ficado duvidoso. Muito obrigado. Ok, Max. Nós que agradecemos pela sua excelente apresentação. Bom, em ato contínuo, gostaria de convidar o professor Heron, agradecer a presença mais uma vez dele, por nos brindar com a sua presença nessa audiência e deixar a palavra livre para ele fazer as ponderações, arguições e o que for necessário. Tenha bondade, professor. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite do professor José Edmilson de Souza Lima de participar dessa banca. Quero falar do prazer também de dividir essa banca com o professor Mário Ramindoff e a professora Márcia Cavalheiro. Parabenizar o Maximiano pela excelente exposição da sua dissertação. Mandar um forte abraço aí para meus amigos da Unicuritiba, ao programa de pós-graduação, especialmente da professora Viviane Coelho, e também dos demais amigos, Horácio, professor Fernando Quinoa, todos os amigos que tem aí no mestrado, no programa de pós-graduação da Unicuritiba. Eu estive lendo sua dissertação, Maximiano. É um tema, para mim, que é um tema muito caro, porque eu já venho trabalhando com esse tema há muito tempo, desde o início, né? Aliás, eu já tenho até doutores formados que pesquisaram esse tema, né? Então, eu já escrevi escrevi na Espanha, já escrevi em vários lugares sobre Portugal, sobre esse tema vaquejada, e tenho pesquisado ainda, né? Uma fonte, é um tema que me apaixona muito, esse tema da vaquejada. Eu participei ativamente aí até da decisão do Supremo, porque uma semana antes eu estava no Congresso aí em Brasília e acabei levando meu livro lá para os 3 últimos ministros que faltavam, né? E a gente teve aquela vitória que foi considerada, né, a declaração da inconstitucionalidade do direito da vaquejada, com o voto Minerva da ministra Carmen Lúcia. Mas logo depois nós assistimos a esse backlash, né, aí, que é esse ativismo congressual, que o nosso Congresso acabou desfazendo da decisão do Supremo. Bom, eu li seu trabalho, né? Você faz realmente uma pesquisa muito interessante ali nos votos do estudo de caso, né, um verdadeiro estudo de caso, onde você conseguiu pegar ali o coração, ali o núcleo dos votos dos ministros, né? Então, traz uma contribuição muito importante para quem queira, né, se debruçar sobre esse tema. A gente se ressente desse tipo de estudo aqui no Brasil, né, estudo de caso. Você vê como o tribunal pensa, né, e também você fez um trabalho também legislativo, que foi muito importante, né, nesse processo aí de retrocesso aí, da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas você sabe que toda a função da banca é justamente apontar os defeitos, né? Não para diminuir o esforço ou o talento do pesquisador, mas para que a academia é justamente esse local de crítica, né? Para que com as críticas você possa aprimorar e melhorar o seu trabalho, né? Ou se defender também, né? Você pode se defender, você deve se defender aí das críticas que são interessadas, mas a função é justamente essa. Por isso que a universidade é diferente da igreja, né? A igreja, todo mundo concorda com toda a universidade, não. É um lugar onde você discorda e, no final, a verdade que aparece é aquela que for
testada e que se comprovar e com o tempo ela acabe sendo, né, ela se tornando consensual, né? Porque ela pode, a todo momento as teorias são colocadas à prova, né? Então, o doutorado, o mestrado é o início dessa caminhada, porque você está formando um professor. E você não quer que o professor seja um alienado, um mero repetidor. Você quer que o professor tenha a capacidade de, no trabalho, ele analisar as duas correntes, as controvérsias, porque já que o direito ele é dialógico, né? Tem sempre a defesa, tem sempre uma teoria se contrapondo à outra. É da essência do mundo jurídico. O primeiro ponto assim, que eu notei assim, no seu trabalho, que eu acho que você precisa rever, é o resumo. Porque normalmente o resumo é quando você já fez o trabalho. Então, o resumo ele tem que ser no presente. Esse trabalho analisa, nananana. O seu resumo está no futuro. Ele está no início, mas na verdade ele é no presente. Porque é para a pessoa que vai ler ali aquele resumo entender o que é que está naquele trabalho. Então, ele não poderia ser no futuro. O futuro é a introdução. Que a introdução diz o que é que o trabalho vai, que as pessoas vão encontrar no trabalho. O segundo ponto, que também isso para a linguagem científica não é muito bom, os advogados usam muito, mas para nós da academia não é uma coisa boa, porque você usa aqui na página 16, carta magna. Nós não temos carta magna. Quem tem carta magna são os ingleses. Então, se você está anotando, doutor, qual é o termo científico correto? Constituição da República, né? Então, você usa aquele termo ali que você escolheu, que é um termo científico, e vai repetindo ele sempre, senão o leitor vai dizer, pô, carta magna, Constituição da República, lei maior, né? Lei fundamental, que tem lei fundamental são os alemães. Então, é muito importante no discurso que a gente mantenha uma coerência aí nos termos que a gente está usando. Depois você fala em Corte Suprema, na página 72. Nós tampouco temos Corte Suprema. Nós temos o Supremo Tribunal Federal. Então, são questões assim, formais que às vezes, o cacoete do advogado, a gente acaba passando para a academia. O seu trabalho tem um excesso de citações diretas. Citações diretas não é bom você. É você que está escrevendo o trabalho. Mas como o seu trabalho é um trabalho ali de pesquisa, empírico, a gente admite que você transcreva os votos dos magistrados, os fundamentos das PLs, dos deputados, etc, etc. Então, o seu tipo de trabalho é plenamente admissível. Mas quando você vai... Tem outras que não são necessárias. Bobbio, você coloca Bobbio ali no final de um artigo, termina com uma citação direta de Bobbio. Então, eu poderia pegar Bobbio e fazer uma paráfrase, escrever do seu modo. Não fazer, a gente não termina um capítulo, um parágrafo, um item, uma seção, com uma citação indireta. Né? O autor espera ver a sua forma de ler Bobbio, mesmo que você coloque lá no final Bobbio. A página 39 está em acesso, mas você acaba repetindo ali Tem tantos autores que escreveram sobre vaquejada no Brasil, né? E você acabou repetindo ali, e aí você tem também acesso de APUD. APUD, né? Você cita Reagan, cita vários autores, veja na página 39, na 38 e 39, isso está bem claro, com APUD. APUD demonstra que você não foi pesquisar na fonte primária, ficou pegando a fonte terceira. Se você quer pegar a pessoa que citou lá, você coloca ela. Você não vai ficar fazendo trabalho ad infinito, né? Mas APUD, Maximiliano, esqueça essa palavra. APUD é aquela... porque passa a ideia que é um pesquisador que não foi diligente, que ele não foi capaz de encontrar as obras que ele queria e ficou pegando em obras de terceiro, né? O pesquisador, ele tem que ir na fonte primária dele. Porque o APUD é por ouvir dizer, né? Se aquele autor não estiver falando a verdade, se fosse uma obra, sei lá, em acesso difícil, que as pessoas tivessem um exemplar na biblioteca de Sorbonne, uma coisa assim, que fosse de difícil acesso. Mas obras aqui que estão presentes, autores que estão
clássicos, como Tom Reagan. Tom Reagan já escreveu várias vezes na nossa revista de Direito Animal, né? Tem lá o trabalho dele, traduções dele, tudo de direito. Você podia ter acesso sem precisar de recorrer a PUD. Você faz um capítulo onde você fala em benestarismo e abolicionismo. É um tema muito caro para mim, já que a minha tese de doutorado foi esse sistema abolicionismo animal, né? Na época eu fiz minha pesquisa na Universidade do Texas e acabei trazendo esse conceito aqui para o Brasil de abolicionismo animal, justamente para ele se contrapor ao benestarismo, né? E você faz um estudo desses dois temas, mas você não, no seu trabalho, quando você vai para o capítulo seguinte, está faltando esse fio da meada. Você não faz essa junção da teoria com a prática. Você vê, se você for perceber, você vai ver que o senador Otto Alencar, na página 54, ele tem todo um discurso benestarista, né? O fundamento da emenda dele é que, desde que os animais sejam bem tratados, eles podem sofrer a vaquejada, eles podem se submeter à vaquejada, mas contanto que eles sejam bem alimentados, que tenham um médico. Isso é o benestarismo, né? Que se contrapõe lá, o próprio ministro teoriza Savasky também vai ter esse fundamento, né? Mas aí você vai encontrar do outro lado lá o ministro Barroso, que vai ter uma outra visão, como o Ricardo Trípoli também, lá no Congresso, né? A visão de que é uma prática já ultrapassada, apesar dela ser cultural, ela nos sustenta mais com a nova ordem constitucional e que ela precisaria sim ser abolida ou substituída por qualquer outra coisa, né? E ela se demonstraria inconstitucional. E aí vem uma outra, isso vai estar ausente. Aí você vai para a questão da página 31, da questão da emenda. Você faz uma boa análise da emenda. Eu confesso que eu aprendi muito, né? Ali os fundamentos ali dos deputados, as justificativas, a emenda e aí você fala da PL 27 de 2018, né? E você comete um erro assim que é bem sensível, né? Bem sensível, que você deve consertar. A emenda PL 24, que foi aprovada no Senado, que é uma legislação extremamente avançada, aliás, é o que já ocorre na Europa, em Portugal, na França, recentemente, na Alemanha, né? Que é essa ideia de reconhecer que os animais não são coisas, né? A nossa é até mais avançada, reconhece como sujeito de direito. Vai ser a legislação animal mais avançada do mundo, né? Acho que o Congresso deu uma compensada aí. Mas ela não modifica a Lei 9.605, como você está dizendo, que é a lei criminal de crimes ambientais. Ela modifica o Código Civil, o artigo 82 do Código Civil. Certo? Então você tem que corrigir, isso está na página 81. Aí você analisa bem a questão dessa emenda, né? Dessa emenda constitucional, desse ativismo congressual que superou aí uma decisão. Nunca vi uma coisa dessa, pelo menos, né? Ou seja, eu duvido muito que a Suprema Corte Americana tome uma decisão e que um mês depois o Congresso vai fazer uma emenda constitucional para tornar sem efeito, né? Acho que foi uma afronta assim, ao poder judiciário muito grande. E você não cita, já que afetou o tema como um todo, né? Você não enfrenta aí, não cita a ADI do 227.175 de 2017 do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, arguindo a inconstitucionalidade dessa emenda. E essa ADI está publicada, a gente publicou lá na Revista Brasileira de Direito Animal, número 12, volume 13, de 2017. Publiquei na íntegra a petição do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que ele, inclusive, ele usa os mesmos argumentos ali do Trípoli, né? Inclusive,
ele acaba citando meu livro, coisa que os ministros do Supremo, embora tenham não acabaram não citando, né? Embora tenha sido, seja ainda um livro bem referenciado nessa temática. Né? E aí você cita lá no início que o seu trabalho teve como referencial teórico Ingo Sallet, quando nós temos vários professores aqui que trabalham com direito animal, e o professor Ingo tem escrito aquela obra ali com o Tiago, não é... Se você falar com o professor Ingo que ele é direito animal, que ele vai até se ofender, porque não é a área de pesquisa dele, ele não tem nenhuma relevância, ele inclusive considera-se um tema ali superficial na pesquisa dele, né? Então, isso é muito importante, a gente entrou numa área, você fala que você foi despertado para entrar nessa área, mas é preciso ter esse cuidado ali com o referencial teórico quando a gente vai usar, porque é como se eu fosse falar de teoria da relatividade e citasse Freud, né? Quer dizer, pô, peraí, esqueci que Albert Einstein está citando Freud, que trabalha com outra coisa, mas só a ideia de uma pesquisa que não, né, fica um pouco deslocada em relação a isso. Bom, já me caminhando para o final, a gente vê ali que eu notei também uma inconsistência no seu trabalho, porque você diz no objetivo, e você teve problema até na apresentação, você disse que o objetivo é demonstrar que a vaquejada, né, saber se a vaquejada é uma manifestação cultural ou uma atividade econômica. E aí eu acho que a ponto que você esqueceu esportiva, porque tem uma lei dizendo que é um esporte. As pessoas de vaquejada também é um terceiro elemento. Consideram ele como uma atividade esportiva. E os vaqueiros como atletas. Eu pergunto, esse objetivo central seu não tem nada a ver com direito? Não tem nada a ver com direito. Você enfrentou várias questões jurídicas na sua dissertação, né? Saber se a emenda constitucional é inconstitucional ou não, né? Saber se a lei que estabeleceu, você podia ter escolhido qualquer um desses temas aí, jurídicos, mas você foi trazer uma pesquisa, você só propõe um objetivo de identificar se é manifestação cultural ou atividade econômica. Isso é função dos economistas, talvez, para os sociólogos, mas não para o jurista. Ninguém vai para um advogado para saber, isso é parte, para saber se a vaquejada é manifestação cultural ou é uma manifestação econômica, né? Aí isso acaba concluindo que você aí na sua conclusão, você cita Hannah Arendt. Cita Hannah Arendt, e Hannah Arendt não está nem na bibliografia. Aí você fala, você cita ali Singer, Peter Singer, que você adotou ali como referencial teórico, né? Não esqueça que Peter Singer, ele não defende direitos dos animais, não. Ele defende a inclusão dos animais na nossa esfera de consideração moral. Então, e aí você comete um erro aqui que é complicado no livro de Singer. Singer em nenhum momento compara no livro dele, Libertação Animal, a questão dos animais à escravidão. Ele não compara, certo? Eu até comparo no meu livro, que eu falei em abolicionismo, mas ele fala em libertação. Libertação tem a ver com direitos civis. Ele, entendeu? Ele compara com as mulheres e com a luta, pode ser comparável à luta dos negros por direitos civis, mas não por escravidão, por abolição da escravidão, certo? Então, isso e esse também é um tema delicado, né? Ele nem chega a comparar, ele cita ali, ele faz uma alusão ali à libertação, mas deixa bem claro que a questão dos animais é uma questão diferente das mulheres, que é diferente da questão dos judeus, que é diferente da questão dos negros, de outras minorias, que não gostam dessa comparação. Não gostam dessa comparação, né? Porque cada movimento aí acho que tem suas especificidades que não podem ser, né, tratados assim como se fossem todos iguais. Então é muito perigosa essa comparação, ainda mais quando essa comparação é feita dissociada da realidade, que é, na verdade, a luta pelos direitos civis. Você cita também aqui na página 98 uma coisa que você depois não vai tratar, não desenvolve. Você cita, quando a gente cita uma coisa numa dissertação, Maximiano, a gente tem que desenvolver, não pode citar lá, puxar na cartola um tema que a gente não enfrentou.
o princípio da precaução, né? Então, aí você faz isso aí na sua conclusão quando você não tratou isso aí em lugar nenhum no seu trabalho, né? E por fim, aí você vai, o último parágrafo, diz, poxa, aqui eu vou encontrar a coerência entre o que ele se propôs, o seu objetivo, e a conclusão. Está no último parágrafo. Mas o último parágrafo está totalmente incompreensível e ele não trata de um tema jurídico. Então, acho que você poderia, sei lá, não for publicar, você pegar essa introdução e você ter o material todo no desenvolvimento, tem todo o material ali, as questões jurídicas, você enfrenta as questões, mas se você, a sua introdução e a sua conclusão não consegue fazer esse fio da meada, esse link, esse entrelaçamento entre eles todos, né? Isso é natural. Outro tema aqui que você poderia abordar é a questão do IFAM. O IFAM não considerou isso. Isso aí seria um tema jurídico. O IFAM não passou pelas esferas administrativas do IFAM. A lei disse que era patrimônio imaterial, né? Ou seja, passando por cima de todo, que é um processo histórico. Aqui no Nordeste tem o frevo. O frevo é considerado um patrimônio histórico imaterial. Aí no Sul tem as rendeiras, né? Tem as olarias, a olaria, esse modo de fazer. Mas isso passa por toda uma pesquisa do IFAM para saber se aquela comunidade, se aquele grupo, se aquele ofício ele é importante para a formação do povo brasileiro, etc, etc. Agora, não impede também que tenha, por exemplo, o frevo, ele é um patrimônio histórico imaterial, as pessoas que cultuam o frevo, mas no carnaval ele é explorado economicamente, né? Ele é explorado economicamente. Isso não descaracteriza, não é o grande problema. O problema jurídico é o processo como ele foi considerado patrimônio material. E o IFAM diz que não considera. Se você abrir lá a lista do IFAM, não tem a vaquejada como patrimônio histórico-cultural. Esse problema é complicado, né? É complicado. Eu tive a oportunidade, eu dou aula lá na Universidade de Barcelona, no mestrado de Direito Animal, e a Espanha passa pelo mesmo problema. Porque a tourada é também típica da Espanha, faz parte do patrimônio, isso aí a gente realmente não pode fechar os olhos, né? E a França também passa por esse mesmo problema. Eu tive agora lá no sul da França, tive a oportunidade de ver as touradas dos franceses, que é bem mais... A dos portugueses também são mais light, né? A possibilidade de uma mudança, mas isso aí é tema para outra pesquisa, né? Não temos tempo para nos aprofundar. Eu quero lhe parabenizar, você realmente fez um trabalho de pesquisa muito profundo, né? Acessou bem aí as decisões do Supremo, fez um estudo de caso realmente bem interessante, né? Que você pode transformar isso aí em artigos, né? Uma coisa um pouco explorada nos artigos que foram feitos, né? E tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que você aí, corrigindo alguns deslizes que todos nós cometemos, o seu trabalho vai ficar muito bom. Muito obrigado, professor José Edmilson, e parabéns. Nós que agradecemos, professor. Bom, Max, a palavra é sua para comentar, responder, enfim, por favor. Muito obrigado, professor Heron. O senhor realmente é uma referência, né, aqui no Brasil, em se tratando de direito animal. Basicamente, eu anotei todas as suas ponderações, certo? No que for possível, vou adequar, vou arrumar, né? Realizar essa alteração. Com relação à ADI que o senhor mencionou, de 2017, o senhor poderia repetir só o número, por gentileza? Vá na revista Direito Animal 12.3, ela é online, tudo online, 2017. Coloque Porque eu... no Google RBDA Rodrigo Janot, vai aparecer. Uhum. Tá? Mas o número Porque eu aqui mencionei... é 227. Eu mencionei... 227. Isso, eu mencionei no final... Perdão, pode falar. Já falei, 227, 175.17. Tá. Eu mencionei ao final que
essa ADI, ela levou o número de 5.728, correto? Lei? Não, a ADI. Certo. Correto. Perfeito. Não, eu vou realizar as alterações que o senhor ponderou e vamos ver se fica bem redondo. Muito obrigado por... O senhor deu uma aula. Ok, obrigado, Maximiliano. Sigamos, professor. Eu devolvo a palavra para o professor José Edmilson. Muito obrigado. Professor Hamidoff, por favor. Obrigado, professor José Edmilson, a quem eu agradeço mais uma vez por ter participado de mais dessa banca. Quero saudar também a professora Sandra Maciel, que nos acompanha. Saudar o professor Heron Gordilho, que hoje, para além do Max, eu também aprendi muitas coisas, né? E vou tentar me pautar, talvez até sobre a fala do professor Heron, porque eu, professor José, professor Sandra, já tivemos a oportunidade de participar dessa banca na qualificação, né? Então, tem muitas coisas interessantes que eu vou pautar. E eu quero pedir ao professor José Edmilson que isso possa ser uma conversa, um grande bate-papo, até que o professor Heron me ajude nas minhas reflexões. Não quero parar minhas homenagens por aqui, quero saudar também o meu querido Max, que com muito, como todos nós, né, muito sacrifício, preparando a sua dissertação, acompanhando ansiosamente ali a gravidez e agora sendo o pai recente da nossa querida Verônica, que eu já apelidei de Malu, que eu disse que deveria se chamar Maria Luísa, minha xará, mas tudo bem, né? Vamos em frente. E de igual maneira quero saudar também todos os familiares do Max, destacadamente a mãe do Max, e o pai dele, que é meu colega desembargador aqui no Tribunal de Justiça, também um grande jurista, professor da PUC do Estado do Paraná. Eu poderia começar com inúmeras questões aqui, mas eu quero me ater a uma coisa que o professor Heron trouxe, que eu não conhecia, não sou especialista na área, e assim como todos esses autores aí, o Peter Singh, Hannah Arendt, eu estou periférico sobre esses conhecimentos. O que acontece? Eu sou professor de direito penal sem ser penalista, porque sempre me considerei criminólogo. E como criminólogo, sem querer fazer nenhum labeling aqui, né, me identificar, mas para que possamos ter lealdade no discurso, eu sempre fui abolicionista. E o abolicionismo, para mim, não tem meio caminho. Ou se abole tudo, ou não se é abolicionista. Dizendo ainda mais, existem inúmeros abolicionismos. Eu prego, por exemplo, o abolicionismo penal epistemologicamente. Esse direito penal que aí está, ele é uma ilusão muito maior do que nos acusam quando nos dizem abolicionistas. Exemplo, só Curitiba tem mais de 75 mil mandados de prisão. Processam-se, julgam-se, condenam-se e não se cumpre. Esse tipo de sistema penal não funciona. Eu li o trabalho do Marx, não me aprofundei ainda sobre a matéria, mas a questão legal, relacionada ao benestarismo animal, que busca, quem sabe, tentar humanizar, seria isso? Uma prática relacionada ao animal, como se fosse podido reconhecer direitos humanos animais, né? Nós temos a professora aqui, a Tati Rodrigues, que ela tem um livro pela Juruá que ela fala isso. Eu, ultimamente, tenho me dedicado também, eu estudo tudo, eu sou muito curioso, né? Desde a área do direito da criança e adolescente, do direito penal, na inteligência artificial agora, e eu estou também no direito desportivo. E no direito desportivo, é uma atividade física para
o desenvolvimento de habilidades e potencialidades do atleta que se destina a uma competição, não é? Ou ao profissionalismo. O que eu quero dizer com tudo isso aqui a todos é que, na verdade, o que está se fazendo, o que me parece, numa perspectiva argumentativa, no âmbito do direito animal, não é encontrar verdadeiramente uma descrição dos fundamentos legítimos, por assim dizer, válidos normativamente, porque eu tenho sempre a esperança que a norma ela seja o resultado de uma expectativa democrática, né? Porque se nós não acreditarmos nisso, acaba-se toda essa forma de Estado, né? Esse regime de Estado, e não estão encontrando uma descrição dos fundamentos válidos da tomada de decisão. E quando eu uso o argumento que a vaquejada é uma cultura, quando eu uso o argumento que a vaquejada tem um impacto econômico importante, quando eu uso o discurso que a vaquejada pode ser uma prática desportiva, eu estou sacrificando, estou onerando o custo social. Porque o que nós temos que fazer na construção de um novo âmbito do direito é compatibilizá-lo com as nossas necessidades vitais básicas contemporâneas. E é por isso que ele cede a antigas tradições para adotar novas tradições. Imaginem os senhores, que eu estou com 57 anos e desde os meus 10, 12 anos, ouço piadas machistas, que eu não posso reproduzir mais hoje. Por quê? Porque os valores éticos sociais mudaram. A vaquejada só é uma tradição, só será uma tradição, se ela não vincular à sua atividade a crueldade não como um objeto material do animal, mas como uma violência humana. Ela é uma expressão da violência humana, independentemente do sofrimento do animal. Se nós nos preocuparmos com o sofrimento do animal, eu estou com uma perspectiva do objeto material e não do valor ético-social. Me parece, olhando de fora, numa tentativa de construção de uma teoria jurídica, porque não vamos escapar disso, e é por isso que eu penso que o trabalho do Marx, nesse sentido, por mais que ele não possa ter contornos de normatividade, ele traz novos elementos que podem servir como argumentos a serem descritos numa fundamentação, na tomada de uma decisão, como nós dissemos, séria e sincera, em prol da própria evolução humana. Se nós tratarmos com Michel Serres, um filósofo francês, que foi convocado pela ONU para fazer, quem sabe, um tratado internacional, numa perspectiva só ocidental, sobre direitos humanos e meio ambiente, nós temos que pensar, e nós estamos pensando aqui, também me preocupa isso no direito animal, a partir de uma perspectiva antropológica. Quem somos nós para falarmos do direito do animal? Quem vai falar e vai discutir com nós sobre os direitos dos animais, do meio ambiente, do pedaço de pau, da pedra, da baleia, do boi? Por que nós temos essa arrogância do antropocentrismo, né? Michel Serres fala isso no livro dele, Contrato Natural. Que tipo de contrato e relações nós estamos estabelecendo, não é? Nós fazemos a manutenção dos direitos animais para que nós possamos ter um maior conforto, uma melhor qualidade de vida, egoisticamente, com uma perspectiva de que nós temos que sobreviver. Esses recursos são recursos ainda naturais? A criação de animais hoje para abate, nós ainda temos uma perspectiva animal não humana ou é um produto? Quando a gente compra um frango no supermercado congelado, tratado, aquilo é um animal? Em relação àquilo ali, nós temos uma dimensão da crueldade que determina um sofrimento que é uma expectativa
Essa expectativa tem concretude? Eu estou me preocupando aqui em estabelecer uma proteção jurídica na perspectiva da construção que eu tenho denominado de liberdades públicas, e aqui com a definição de um interesse que passa a ser tutelado pelo direito a que nós vamos denominar bem. E esse bem, por ser protegido por uma norma jurídica, ele é um bem jurídico. Nós tratamos os animais, e esse é um discurso recorrente, como objeto de tutela, ou nós, numa perspectiva de emancipação, nós elevamos o animal à condição de titular de direitos. Eu não quero falar em nem subjetividade, em subjetivação, estou falando em emancipação. Emancipação, para a gente fazer um acordo aqui sobre significados, de sentidos, para mim é a melhoria da qualidade, neste caso, da vida animal, e nós poderíamos ter reflexamente a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva de comunidades humanas. Eu não sei como nós poderemos fazer um deslocamento e talvez nos encontrarmos num abismo espaço-temporal entre o animal deixar de ser coisa para ser titular de determinados direitos, ainda na perspectiva de que ele é tutelado. Ainda fica como objeto de tutela, apesar de não ser coisa. E isso eu digo, por exemplo, na perspectiva hoje da legislação civil brasileira, que foi profundamente alterada pela Lei de Declaração de Liberdade Econômica, com esse liberalismo, que é próprio até do nosso sistema contratual, mas tanto assim, a impedir que nós tenhamos que fazer avanços econômicos a partir de presunções. Nós já não podemos mais presumir. Nós temos que fazer uma descrição para que seja possível não reprovarmos ou presumirmos culpa sem uma relação de causalidade própria. Nem toda causa natural ela determinará uma responsabilidade. Eu preciso separar no tempo e espaço a causa e o efeito e descrevê-las. E é por isso que eu penso que nesse trabalho do Marx, ele nos traz vários argumentos. Há uma multidisciplinaridade, há uma contribuição muito importante dos outros saberes, que rechaçam, me parece que conseguem rechaçar estas discursividades que são utilizadas a título de argumentos, e eu digo falaciosos, para justificar uma tomada de decisão que, muito mais do que uma decisão, é uma mera opinião. A que custo social, e eu insisto nisso, é uma pesquisa que terei que fazer, né, que ainda estou entrando nessa área, nós vamos admitir para que nós possamos avançar na proteção dos animais, não como uma forma tolerada de crueldade e violência, porque nesse ponto eu entendo, nesse primeiro momento, até muito correndo o risco de ser leviano, eu adotar como perspectiva. Eu penso que nenhuma prática cultural, tradicional, esportiva, econômica pode gerar ou estabelecer um círculo de violência, ainda contra animais, ainda que contra animais. E por isso, a ofensa tem que estar vinculada ao ânimo. Porque se eu vincular só o ânimo, eu vou dar uma desculpa cultural, vou dar uma desculpa econômica, vou dar uma desculpa desportiva, dizendo que eu não tinha o ânimo da ofensa. E eu tenho que vincular essa ofensa concreta ao ânimo. Por quê? Por exemplo, em direito penal, nós não temos uma teoria da conduta que é apoiada em teorias dos psicólogos do final do século XIX, que nós temos uma expectativa sobre a representatividade mental que o agente possa fazer ou não.
E esta é uma questão dura em direito penal, porque nós trabalhamos invariavelmente com intencionalidade. A intencionalidade, ela é considerada a partir da sua expressão material, a exteriorização, porque nós não condenamos pensamentos. E o pensamento, isso partindo do paradigma psicanalítico que existe a personalidade, né? O código descartiano é o que funda o eu penso, o que ele funda é o pensamento, ou seja, ele consegue se distinguir do determinismo naturalista, né? Baseado numa perspectiva messiânica, religiosa, a que nos está a desafiar hoje é a inteligência artificial. Eu tenho dito que a inteligência artificial é a carta de alforria da inteligência natural, da inteligência humana. Tem pessoas como eu que não falam muitas línguas. E agora, com o nanochip, coloca no meu cérebro, eu falo todas as línguas. Até então, eu era cativo, eu era escravo. E quando eu falo de abolicionismo, eu venho com essa perspectiva escravocrata, que na verdade era um movimento político. E eu não posso confundir o escravo como coisa, objeto que era tomado, com uma ofensa puramente humanitária. Na verdade, isso era uma vinculação econômica, uma vinculação cultural, que demandava valor e circulação de riqueza por tê-los como objeto de troca. E é isso que nós temos que evoluir, e todo o discurso abolicionista, pelo menos o latino-americano, se baseia nesta forma de construção social. E é por isso que a inteligência artificial hoje pode nos livrar da escravidão, da finitude da cultura humana. Por isso, quando falam para mim que vaquejada é uma cultura, pode ser que seja uma tradição. E as tradições hão de ser superadas por novas tradições. E nós temos uma cultura, sim, humanitária, uma cultura, sim, não violenta. E isso tudo pode me servir de uma forma direta ou indireta para a proteção dos animais. Professor Edmilson, professor Heron, não querendo me adiantar mais nas minhas ponderações, fiz anotações. Eu sempre participo de banca, eu faço meus escritos, eu estava digitando aqui na tela, e por lealdade, até porque me valia muito do que tudo que o professor Heron falou, para mim é uma grande novidade, um grande aprendizado, juntamente com o Max aqui. Eu pediria ao professor Zé Edmilson que, por ter provocado o professor Heron no bom sentido, e o Max, que fossem dada a palavra para ambos, se isso for possível. Obrigado, desculpe ter me demorado na minha intervenção. Nós que agradecemos, professor. Eu gostaria de consultar o professor Heron, se ele teria algum comentário, já que ele foi convidado também a se pronunciar, e depois o Max. Não tem problema nenhum, é um espaço dialógico. Por favor, gente. Professor Mário, obrigado pelas suas colocações. É um tema interessante, né, esse do abolicionismo penal, né, porque vai enfrentar os mesmos problemas, né? Eles costumam perguntar, eu tenho amigos abolicionistas, eu sou do Ministério Público, então eu não sou abolicionista no direito penal, né? No direito penal eu sou um benestarista. No direito animal eu sou abolicionista, mas no direito penal eu sou um benestarista, senão eu vou perder meu emprego. Se vier, eu vou ficar igual o pessoal da vaquejada. Professor Heron, permita-me dizer, eu sou desembargador hoje pelo 5º do Ministério Público, e eu era o último promotor abolicionista, porque antes de mim só o professor Juarez Tavares, que inclusive participou da minha banca de doutorado. E nós somos abolicionistas, apesar dele ter um orientador, o Hassmer, que era minimalista, mas eu era abolicionista, sim, e sofri muito. Eu diria, não era uma poltrona de sultão, era uma cama de faquir, com vários pregos. Agora, uma pessoa que eu gosto muito, que já tive a oportunidade de proferir conferências lá na Argentina, que é um grande adepto dessa questão animal, é o Zaffaroni. E inclusive, vou participar no próximo mês de outra conferência junto com ele. Ele, pelo menos, é mais coerente do que eu, né? Porque ele é abolicionista no direito animal e abolicionista no direito penal. Eu já sou um pouco mais conservador no direito penal. Não chego a ser lei e ordem, né?
mas estou mais próximo ali dos realistas de esquerda, né? Os gestores utópicos da realidade, que é justamente aqueles que entendem que o direito penal deve ser feito para proteger os bens mais importantes, fundamentais, a vida, a integridade, mas que também acredita que o direito penal tem uma função na proteção do meio ambiente e também no combate à corrupção. É muito interessante, porque é isso que eu falava para Maximiano, né? Só esse tema aí já podia ter sido explorado, né? Porque sempre vai ter consequências. Se você é abolicionista, você tem uma postura, né? Eu sinto, eu sou do Nordeste, né? Eu sou do Nordeste, a família de meu pai, e parece que meu avô era vaqueiro. O Luiz Viana, que é da OAB, ele me convidou para um debate lá na OAB para falar, e levou o pessoal, o pessoal que vive de vaquejada. Eu fui vaiado, né, lá na OAB pelas pessoas, justamente porque eu sei que é uma tradição, né? E toda vez que a tradição ela é atacada, a sociedade tende a ser conservadora e manter a sua tradição, porque as mudanças não podem ser bruscamente e elas não podem ser, o direito não pode ter esse poder de mudar, né, as tradições. Esse é o grande problema. Eu tive algumas experiências bem-sucedidas aqui na Bahia, por exemplo, a Lavagem do Bonfim é uma festa super famosa na Bahia. Quem vem para a Bahia fala na Lavagem do Bonfim. E eles usavam o jegue numa carroça, então era tradição usar o jegue. E eu entrei com ação civil pública, consegui eliminar e conseguimos parar de ter essa tradição do jegue na Lavagem do Bonfim. Estava até nas músicas, né? Eu vi de Ilha de Maré, o pessoal cantando, a Alcione gravou, né? E a tradição foi modificada pelo direito, né? Eu sofri muitas críticas, os antropólogos me criticaram muito. Mas foi possível porque houve um apoio da sociedade, as pessoas não trabalhavam, era mais uma festa. Mas eu sei que a vaquejada, ela pega aí toda uma tradição. Basta você ver Lampião se vestia de vaqueiro, Luiz Gonzaga se vestia de vaqueiro. Não é a mesma coisa da tourada na Espanha. É a mesma coisa das touradas na França. As touradas no Sul e o Conselho Constitucional da França adotou uma decisão interessante, quer dizer, é permitida a tourada no sul da França, apenas no sul da França, porque é onde a tradição é mais forte, que foi introduzida, embora a França tenha a sua própria vaquejada, que não maltrata os animais, sua própria tourada. Eu tive a oportunidade de que ele chama de corsa. É uma corrida onde as pessoas apenas, Maximiano, os atletas, eles colocam fita na cabeça do touro e ganha o atleta que conseguir tirar mais fitas da cabeça do touro. Então o touro não sofre nenhuma, o touro fica correndo, eles pulam da arena, é uma corrida, o touro atrás deles. Essa é a tradicional. Foi a Eugênia, a mulher de Napoleão III, o Luís de Bonaparte, que introduziu a tourada espanhola na França, que mata o touro, que é cruel. Mas isso aí para deixar claro que é um problema que não é fácil. Uma vez que envolve tradição, que envolve um povo, a cultura de um povo, é bem complicado e o direito tem realmente... Como também o abolicionismo animal, ou o abolicionismo penal, né? Você dizer para uma vítima que teve um filho assassinado, que teve um ente querido assassinado, que aquela pessoa não vai sofrer, não vai para a cadeia, é complicado. Mas eu passo a palavra para o Maximiano. Obrigado, professor. Nós que agradecemos. Max, por favor, tenha bondade. Não, só gostaria de agradecer por todas as considerações feitas pelo professor Hamidoff, pelo professor Heron. O professor Heron, né, como eu já salientei, é uma referência aí no assunto. E, de fato, esse tema da vaquejada ele é tão extenso, né, que até como comentamos na banca de qualificação, ele ensejaria até um aprofundamento ainda maior que poderia ser abordado num doutorado, né? Então, realmente, tem muito conteúdo, né, a ser abordado e a ser ainda mais afunilado, vamos dizer assim, nessa pesquisa, né? Então, como também o professor Heron falou,
Todos ali cometemos erros, né? Então, mas nenhum que não seja passível de ser, né, arrumado. Então, a possibilidade aí ainda de um aprofundamento maior, né? E de uma verticalização, como o meu orientador sempre, né, falou, na questão aí do tema da vaquejada. Porque o que sempre me chamou a atenção quando eu realizei o estudo, né, do caso do julgamento do ADI pelo STF, foi justamente isso, a questão de como poderia uma prática ela ser tão evidente do ponto de vista cruel com o animal, e mesmo assim ocorrer um esforço, né, gigantesco, uma manobra gigantesca, né, o efeito backlash, para que tudo fosse conduzido para que ela continuasse a ser realizada, né, para que ela perpetrada, né. Então isso sempre me chamou muita atenção. Então eu gostei de ver no ponto de vista, qual que é o fator que movimenta isso? Então eu constatei que era o fator econômico, né? E não a questão cultural aí, ela fica sempre em segundo plano, né? Ela é utilizada só como uma desculpa, como eu já salientei também. Então eu só agradeço as considerações, só tem a enriquecer ainda mais a pesquisa, né? E devolvo aí a palavra. Ok, Max. Eu passo imediatamente para a professora Sandra, para as suas considerações, por favor. Então, bom dia, né? Cumprimento a todos os professores da banca, Max. Então, é uma satisfação poder participar novamente da banca, agora da defesa. E hoje, Max, a minha fala vai ser mais breve, né? Mas como um retorno do trabalho que você nos enviou. Na qualificação, eu fiz vários apontamentos, né? Até fiz muitos apontamentos em relação à parte formal e metodológica, e eu diria assim que você correspondeu, né? E o trabalho hoje ele retorna para a banca muito mais consistente, né? Em questão de conteúdo, de formato também, né? Então, o resumo, você apresenta agora um resumo que tem todos os elementos obrigatórios, né, que a gente comentou, embora, como bem observado pelo professor Heron, colocar o resumo no presente, né, eu acho que isso é tranquilo de você adequar. Com relação às citações, que foi uma parte considerável das minhas críticas, né, você adequou, né, todas as citações, arrumou aqueles você estava confundindo um pouco os tipos de citações, né? Você corrigiu todos. Eu acredito que seria interessante agora, com mais calma, né? Depois de passar a defesa, fazer uma revisão, encaminhar para uma outra pessoa fazer essa revisão, até para verificar esses autores que estão no trabalho e não estão na lista de referências. Isso é uma coisa que não deve acontecer, mas geralmente acontece. Quando a gente está escrevendo, isso escapa. Então, por isso é importante passar o teu trabalho para uma outra pessoa fazer essa revisão, tá? Porque aí o olhar é diferenciado. Com relação ao método, você adaptou, eu achei que ficou bem melhor, ficou mais adequado, né? E eu diria assim, nesse momento, talvez, não sei se os professores concordam, talvez um aprofundamento que até o professor Heron sugeriu, eu acho que seria interessante, não sei se cabe agora no trabalho, né? Você está defendendo o trabalho hoje. Então, talvez esse aprofundamento ou esse arredondamento que eu acho que é necessário fazer para o seu artigo, né? Porque eu acredito, assim, é muito importante que você tenha, que você tire um artigo do teu trabalho. Você tem um trabalho de dissertação com certeza você vai derivar um artigo muito interessante, né? Então, aí, para esse artigo, procurar fazer esses ajustes, né? Que o professor Heron, o professor Hamidoff destacaram, e aí eu acho que fica adequado, né? Arrume o que for possível, né? Mas eu acho que um aprofundamento, talvez, para o artigo, não sei, essa é uma posição em que pode ser discutida, né? Com seu orientador, isso fica a seu critério.
Então, a minha avaliação é de que eu me sinto contemplada, né, de todas as questões que eu coloquei na qualificação, tá? Você está de parabéns. E hoje eu fico por aqui, tá? Eu acho assim, vai em frente, publique seu artigo, ou os artigos, né, se possível tirar mais de um, tá? E é isso, meus parabéns. Obrigada, professores. Nós que agradecemos. Max, algum comentário, alguma ponderação, enfim, por favor, Max. Não, nenhuma. Só tenho a agradecer a todo o apontamento e consideração que a professora Sandra fez na banca de qualificação, todo o tempo que ela, né, empregou ali na atenção em me dar um retorno, né, ao parecer com relação à metodologia do trabalho. Eu agradeço imensamente. E que bom que eu pude corresponder aí pela grande maioria, se não todos os apontamentos. Somente isso. E obrigado de novo a todos os membros da banca. Então, bom, eu gostaria de agradecer as contribuições irreparáveis que os professores deram, a atenção, e dizer que esse é o momento, Max. A banca é exatamente para isso, para que a gente consiga ser testado, né, nessa oficina que é a academia, tá? Então, eu só tenho o que eu tinha que dizer, eu comentei com você ao longo das nossas conversas de orientação e desorientação, né? Então, eu penso que agora é o momento a sua parte foi feita e nós vamos seguramente assimilar, esse está sendo gravado, então depois você vai ter acesso para que nada escape de todas as sugestões, todas que foram feitas, eu julgo que são pertinentes. Entendeu? Então, a gente, do lado de cá, do outro lado do balcão, nós temos apenas que assimilar e avaliar em que medida essas ponderações e sugestões elas podem mais ou menos ser incorporadas ainda para essa versão final, tá bom? E com relação aos comentários da professora Sandra, realmente são muito oportunos, porque a gente tem o compromisso com a divulgação por meio de artigos, né? Os programas vivem sob a dieta de pontos muito forte, e esse é um critério importante, que nós temos esse compromisso de derivar, até porque não é só o compromisso de publicar por publicar, mas é um compromisso social, de divulgar o trabalho, de mostrar esse compromisso público da produção do conhecimento, tá bom? Então, eu gostaria eu montei um grupo no WhatsApp, só com os professores. Então, gostaria de dizer ao Max e aos colegas que estão acompanhando que a gente vai desligar os microfones e eu vou conversar com os professores em particular e em ato contínuo nós retornaremos para a deliberação. Ok, Max? Então, por favor, só mais um pouco para a gente